O Brasil comemora um novo instrumento de cooperação internacional. Entra em vigor o Tratado Constitutivo da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. A sede vai funcionar em Quito, Equador, e vai ser o ponto de discussões sobre a cooperação entre 12 países. Sobre a Unasul e o papel do Brasil nesse processo, eu converso com o embaixador Antônio Simões, que é subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe. Tudo bem, embaixador? Tudo bem. Embaixador, enfim, a Unasul vinga, vamos dizer assim. Mas é um processo que o Brasil já vinha discutindo e já havia proposto há algum tempo atrás. Já tem uns 8 anos, mais ou menos, que há essa discussão. 12 países membros, praticamente todos já ratificaram a participação da Unasul. Como que está a situação do Brasil? Bem, o Brasil até agora não ratificou. E junto com o Paraguai são os 2 únicos países que ainda não ratificaram a entrada na Unasul. O tratado já entrou em vigor, como você observou, porque o tratado prevê que a partir do momento em que 9 dos 12 países já tenham ratificados, o tratado entra em vigor. O 9º país foi o Uruguai, depois do Uruguai a Colômbia também ratificou. A Colômbia, que era um país que no início teve várias dúvidas sobre se deveria ou não ser montado algo como a Unasul, mas é um país não só que ratificou, como o presidente Santos mudou inteiramente a sua posição, hoje está muito engajado, inclusive a nova secretária-geral da organização é uma colombiana, uma mulher colombiana, a ex-ministra Maria Emma. Bom, a gente tem então Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, os 12 países membros. Efetivamente, o que é a função da Unasul? Para que a Unasul foi instituída? A Unasul, ela serve para muita coisa, e muita coisa prática, que tem a ver com a vida das pessoas, só que as pessoas não sabem disso. Então, por exemplo, a Unasul tem um Conselho de Saúde. Esse Conselho de Saúde, ele trata de criar um escudo epidemiológico da América do Sul. O que é essa palavra tão complicada? É um escudo de defesa das doenças, é fazer a cooperação entre os países, de forma que os países, por exemplo, possam comprar em conjunto vacinas. Essas vacinas serão mais baratas se compradas em conjunto por todos os países. Fazer com que, por exemplo, os técnicos de saúde possam ser melhor treinados. Por isso que o Brasil, numa iniciativa do Ministério da Saúde do Brasil, está criando no Rio de Janeiro uma escola para treinar técnicos de saúde, para que técnicos de saúde de todo o país, países da região, possam ter o seu nível equilibrado e possam estar em condições de realmente operar esse chamado escudo epidemiológico. Na área, por exemplo, da defesa, há muitas iniciativas no âmbito do Conselho de Defesa, no sentido de fazer com que as Forças Armadas dos países da região possam trabalhar cada vez mais para melhorar a situação das populações, para proteger as populações. Há, por exemplo, uma discussão muito grande na Unasul em termos de criar uma força única de combate a desastres naturais, por exemplo, que é algo que, cada vez que acontece um desastre natural, se está começando do zero. Mas a Unasul vai trabalhar para que ela tenha uma unidade que se ocupe disso, por exemplo. Então, são pontos que têm muito a ver com a vida das pessoas, com a melhoria de condições da vida das pessoas. E é algo que antes não era feito, e é algo que só pode ser feito num âmbito regional, num âmbito da América do Sul. Para as pessoas entenderem, a gente já tem o Mercosul, né, que envolve 4 países do Cone Sul, mas a Unasul tem algum questionamento econômico, por exemplo, que possa de alguma forma interferir no Mercosul? Não. Para tentar distinguir as duas coisas. Primeiro, o Mercosul, que faz 20 anos em 26 de março, é um órgão que reúne 4 países, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O foco do Mercosul é, sobretudo, o econômico. É um tratado econômico, um tratado comercial, um tratado que levou as trocas entre esses 4 países saírem de 4,5 bilhões, quando começou, em 91, para 45 bilhões hoje. Ou seja,
quase 1000% de crescimento, equivalente, por exemplo, ao comércio hoje do Brasil com os Estados Unidos, o comércio dentro do Mercosul. O Mercosul tem também uma dimensão política, tem também uma dimensão social muito importante, o Estatuto da Cidadania do Mercosul, enfim, tem uma série de aspectos. Agora, ele é mais forte nessa parte econômico-comercial. A Unasul, ela é diferente. Primeiro, porque não são só os 4 países, são todos 12 da América do Sul. Essa é a primeira diferença. A segunda é que a Unasul, ela não é econômico-comercial. Ela não tem esse aspecto. O aspecto dela é político. O aspecto dela tem a ver com a vida das pessoas, aspectos de saúde, desenvolvimento social, política social. E tem também um aspecto político muito importante, quer dizer, quando houve, há pouco tempo, uma grave crise no Equador, que havia uma ameaça de golpe, a polícia se rebelou contra o presidente Correia e ameaçava derrubar o presidente. Houve uma reunião de emergência da Unasul, em que ficou claramente dito por todos os presidentes ou ministros ali presentes que ninguém reconheceria o governo golpista e mais, que haveria sanções contra o governo golpista. Imediatamente o golpe se desfez e foi preservada a ordem democrática. Ou seja, a Unasul, ela tem um papel político extremamente importante. O Mercosul tem um papel econômico extremamente importante. As duas são complementares e a ideia é que trabalhem juntas. Quando o senhor diz que a necessidade dessa integração, que o fortalecimento da Unasul está justamente na participação de todos os países envolvidos na América do Sul, incluindo, como o senhor já tinha explicado para a gente anteriormente, a participação da Guiana e do Suriname, que são países que normalmente não entram muito nas negociações. O Brasil é o maior país da América do Sul. A Unasul funciona, claro, já está funcionando em função dos 9 países que já ratificaram, mas a participação do Brasil, a não participação do Brasil, de forma a ratificar esse tratado, quebra um pouco o funcionamento de todas essas políticas sociais que o senhor disse, em relação à saúde, por exemplo, o escudo, as fronteiras do Brasil com os outros países já ficaria em aberto, no caso. Bem, primeiro, nós, no Itamaraty, nós gostaríamos muito que nós caminhemos para a breve ratificação do tratado da Unasul, que está sob consideração do Congresso Nacional, e pela independência de poderes, o Congresso é soberano para decidir da melhor maneira possível. Agora, de fato, é um aspecto que não é favorável o fato de que nós tenhamos apenas o Paraguai e o Brasil, que até agora não ratificaram. E, de fato, a ideia original, lá atrás, quer dizer, a motivação, o estímulo para fazer isso, né? Partiu do Brasil. Isso é verdade. Agora, nós entendemos também que esse é um dos assuntos que está na mesa dos congressistas. Nós temos um novo Congresso. Havia, no passado, um sentimento da parte do Congresso, onde eu estive já conversando várias vezes com os parlamentares sobre esse assunto. Havia uma grande preocupação com relação a não haver uma cláusula democrática na Unasul. Na última reunião de chefes de Estado, em novembro passado, em Georgetown, foi aprovada uma cláusula democrática muito robusta. A cláusula democrática da Unasul, ela é mais forte que a do Mercosul, mais forte que da OEA. Não existe cláusula democrática nas Américas tão forte quanto a cláusula democrática da Unasul, porque ela prevê sanções contra um país que violar a ordem democrática. Então, isso atende a uma reivindicação apresentada por alguns segmentos do Congresso, e eu tenho confiança que, a partir desse ano, a partir dessa nova realidade, que nós estamos, inclusive, mandando para o Congresso para ratificação a própria cláusula democrática, né? Então, nós temos confiança de que isso vai adiante. Muito obrigada, senhor, pela participação na NBR Entrevista. Bom, eu conversei com o embaixador Antônio Simões, que é subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe, sobre a Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, um instrumento de cooperação entre o Brasil e outros 11 países. Se você quiser saber mais sobre a Unasul, www.itamaraty.gov.br. Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com/tvnbr. Por hora é só, obrigada pela companhia e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.